Capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Rapidamente, eu vou só recapitular que você precisa entender. Chega de sofrer o sofrimento do homem, ele é mais do que algo físico. A nossa geração, ela tem uma dor, nunca se houve uma geração tão depressiva, que sofre tanto com doenças emocionais como a nossa geração. E essa dor, esse sofrimento, ele acontece na nossa alma. Porém, muitas pessoas nem sabem o que é isso. Então, igrejas, denominações, melhor dizendo, estão usando das dores, dos sofrimentos das pessoas para, eu vou ser assim, bem benigno, para levar o evangelho. Mas usam as dores e os sofrimentos cíclicos. A ideia, a proposta é muito boa. Porque todos nós passamos por dificuldades, realmente financeira, emocional e também por meio de enfermidades. São esses três pontos que muitas igrejas usam para atrair os membros, ou em alguns lugares clientes e não membros, para aumentar o número do caixa. E nós entendemos que o sofrimento que a humanidade vive e vai viver, ele acontece na alma. E o que é alma? Mente, vontade e emoções. Amém? Diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Então as pessoas confundem e acreditam que espírito e alma é a mesma coisa, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, o vosso espírito, alma e corpo. Então ele faz questão de separar espírito, alma e corpo. E alma, o que se define por alma é mente, vontade e emoções. Todos nós temos uma alma. Todos nós temos. Então, a mente é a capacidade de raciocínio, a capacidade de imaginar, de pensar. As emoções é aquilo que dá cor à vida, a alegria, a tristeza, são sentimentos. E a vontade é o poder de decisão, de ação. E eu falei muito nesses dias sobre, exatamente, principalmente no domingo passado, sobre exercer o controle emocional. Porque na cruz do Calvário, nós fomos redimidos pelo Senhor, glória a Deus por isso, mas a sua alma não foi retirada. Então existem muitas pessoas que são redimidas, salvas, creem em Jesus, mas ainda estão vivendo muitos sofrimentos na sua alma, que carregam traumas do passado, experiências que foram na infância, ou uma experiência sentimental, conjugal, e isso vai provocando dores na sua alma, e muitos convivem com isso como se fosse normal. Não, querido. Nós não precisamos carregar, como eu já disse aqui hoje, aquilo que Jesus já carregou por nós. Então, a falta de conhecimento faz com que as pessoas carreguem isso, sabe? E tem alguns que até carregam como troféu. Tem alguns que falam, uma hora Deus vai fazer. Não, Jesus não vai voltar aqui, irmão. Ele já veio, ele já fez. Uma hora Deus vai dar a vitória. Isso não é bíblico, irmãos, porque Jesus já te deu. Então não tem como Deus fazer algo que ele já fez. A questão é a apropriação. E nós lemos um texto ainda na semana passada que o Senhor fala claramente, né, que você vai encontrar descanso para a sua alma. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é o mesmo contexto, ou seja, há um peso, há um fardo. Quando você encontra Jesus, você encontra o quê? Descanso para a sua alma. E pasme que se muitos aqui sabem, e eu não sou contra de maneira nenhuma, querido, porque existem questões patológicas que devem ser tratadas com a patologia mesmo. Então, por exemplo, há um grande número, porque eu não sei exatamente qual, mas um grande número de pessoas vivendo vida de igreja, sabe, que hoje, nesse momento, não é relógio, nesse exato momento, prédios cheios de pessoas vazias, como eu já falei, e que estão lotando consultórios de psicólogos. Pastor, tem uma coisa contra? Já falei, não tem, porque eu acredito em coisas são patológicas. Mas eu acredito que muitas coisas podem ser evitadas quando se há um entendimento claro da palavra de Deus. Então, a falta de ensino a respeito da palavra, do poder de Deus, do que já foi feito, então existe cai-cai, poder do Espírito Santo que deita e rola, aleluia, irmãos, eu gosto disso, o Shaba é top, orar em línguas, profetiza, isso é de Deus, irmãos, mas presta atenção.
Se isso se detém, se isso se mantém apenas dentro de uma estrutura religiosa e não há um efeito lá fora, peraí, está virando um ambiente de festa, de sensação. É como buscar um ambiente para dopamina. E aí lá fora, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não há um efeito da obra consumada de Jesus no nosso dia a dia. E hoje eu quero compartilhar com você, talvez aquilo que é o mais importante, se há uma classificação, e eu não gostaria nem de classificar, mas talvez a origem, de onde vem tantas dores emocionais na nossa geração. E as dores emocionais, elas normalmente, é 2 Coríntios, é 2. Elas acontecem na nossa alma, mas a alma é o quê? Mente, vontade e emoções. Então, falar das emoções é falar da ferida. Agora, as feridas, elas vêm de uma origem. Você nunca consegue pensar uma coisa que você nunca viu. E, normalmente, o sentimento é um efeito de um pensamento. Sabia disso? Prático. Vamos para a prática. Então, o marido saiu e está demorando. Ok? As esposas. O marido saiu e está demorando. E aí você não consegue falar com ele no WhatsApp porque a bateria acabou. Então preste atenção. Sua mente agora começa a trabalhar. E isso vai provocar o efeito nas suas emoções. Então você não consegue falar com seu esposo. E agora você fala, onde foi? Esse aí está sem avisar. Não é possível. Que vai chegar? Já era para ter chegado. E você começa. Você já começa a ficar nervosa, sentimento. Mente, sentimento. Entende isso? Porque que, olha o nível que nós estamos falando, tratando de coisas simples, e que se você não tem um entendimento claro, a sua mente agora vai produzir sentimento dentro de você, que basta ele abrir o portão que você já vai jogar um trem em cima dele. Por que você não atende o telefone? Aonde é que você foi? Você tinha que botar seu celular para carregar? E já começa. E se ele também não tem um entendimento claro, ele vai vir e vai querer falar mais alto. Nós estamos diante de uma briga, de uma coisa tão simples e comum, porque nós demos lugar aos nossos pensamentos que produziam um sentimento e provocou um estrago dentro de casa, porque os seus filhos podem ver essa discussão. E você não faz ideia, presta atenção que eu peguei uma coisa muito simples, mas o efeito é gravíssimo. Porque os seus filhos, vendo esse ambiente, eles podem crescer traumatizados com o casamento. E é uma coisa muito simples. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto para a igreja de Corinto, na 2ª carta que ele escreve. Ele está falando que ele tem com receio. Ele está com receio e ele quer, inclusive, evitar. Evitar o quê? Que assim como a serpente enganou Eva, ela também não venha enganar vocês. Agora, ele está falando, enganar a respeito de quê? Da sua devoção a Cristo. Enganar, irmãos, enganar é parecer. Ok? O que é um engano? É aquilo que parece, mas não é. Você vê de longe e fala, aquela pessoa que você vê, fulano, você vai chegando perto. Ixi, paguei o mico, né? Não. Pareci, me enganei. Então, o engano é isso. É aquilo que parece. Então, presta atenção. Assim, é um texto muito simples, mas a gente pode observar muitas coisas. Primeiro, uma das coisas que eu acho interessante, que deve levar em consideração, é que a serpente ela é astuta. E sabe, a palavra astúcia no original é esperta, é sagaz, ela é malandra, inteligente. Entendeu? A serpente é inteligente. Então não dê. E aí, eu fiz questão de estudar hoje, querido, uns textos que eu fiquei impressionado. A mente, presta atenção, a mente e o diabo. Sempre que nós lemos textos bíblicos onde fala sobre mente, sobre fortalezas, sofismas também na mente, nos pensamentos, nós temos uma palavra também direcionada ao diabo, o inimigo. Por quê? Porque a área que o inimigo pode agir na vida de uma pessoa é na sua mente. E o engano é na mente. Então, se não estivermos atentos, então você provavelmente tem vários pensamentos durante o dia.
Agora, esses pensamentos que você tem, eles são produzidos de onde? Você é um ser pensante, você tem uma alma. E a alma é mente. Mente é a capacidade de raciocinar, de pensar. Isso é a nossa mente. E se nós não estivermos atentos daquilo que ocupa a nossa mente, nós vamos estar sendo enganados. E preste atenção, nós vamos defender mentira achando que é verdade. Entende o que eu falo? Vamos defender mentira achando que é verdade. Por isso que nossa vida, ela é pautada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, se você quer discutir verdade e mentira, fundamente na palavra de Deus, porque ela é a verdade. E a palavra de Deus, ela é o Cristo encarnado. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, nós precisamos ter clareza a respeito disso, querido. Muitos estão sob influência de ataques na sua mente. E você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Essa frase, os irmãos sabem, eu falo ela constantemente. O que significa isso? Que você não tem como parar de pensar. Mas você pode escolher o que acreditar quando você está pensando. Pega o exemplo que eu acabei de dizer dessa esposa que o marido saiu e ela não conseguiu falar com ele no celular porque acabou a bateria. Uma coisa aí bem simples. O mesmo pensamento que ela teve, não é possível, deve estar aprontando, essa hora. Ela pensou isso, mas ela poderia escolher outra coisa. Ela poderia impedir o ninho. Ela podia, quando veio o pensamento, ixi, ele deve estar aprontando. O que ela faz? Meu marido é uma bênção. Meu marido é homem de Deus. Ele deve estar resolvendo a situação, deve estar ajudando alguém. Presta atenção, irmãos. Esse pensamento, esse bloqueio, impede ela da briga que eu acabei de falar para você. Que é uma coisa simples e que muitas vezes não damos atenção, mas ela é fundamento, irmão. Fundamento de qualidade de vida. Por que muitos não têm qualidade de vida? Porque eles estão à mercê dos seus pensamentos. E preste atenção, se tem alguém que quer uma confusão na sua casa, principalmente, é o chifrudo. Cão, porque ele é astúcio, ele quer corromper, ele quer enganar. Então, tudo que vai gerar uma dúvida, ele vai colocar na sua mente, nos seus pensamentos. Pastor, o diabo faz isso? Faz. O diabo, ele não tem poder de ler a sua mente, mas ele joga dardos inflamáveis, que a Bíblia diz, dardos inflamáveis são pensamentos. Não sei se você sabe, mas até uma linha da psicologia que eu andei vendo esses dias. Vamos lá, mãe, em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus. Eu andei lendo que a pupila dos seus olhos, ela te entrega. Então, esses caras de polícia, essas coisas, eles conseguem fazer leitura pelo seu olhar. Eles sabem do que você está falando, se realmente é uma coisa, se tem dúvida, se está meio disfarçada. Por quê? Porque quando você começa a pensar, igual eu falei agora há pouco, seu físico tem reações. Seu corpo físico não tem ou não tem? Começa a pensar na dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça aí. Então, ou seja, quando você começa a pensar, sua mente coordena todo o seu corpo. Então, quando você começa a pensar, o seu físico, os seus órgãos, o seu braço, você começa a suar, seu coração acelera. Tem pessoas que vão para fazer aquela viagem tão esperada que ela nem dorme à noite. Que ela está tão ansiosa naquela expectativa, está sendo atingida. As suas emoções estão sendo atingidas por aquilo que ela está imaginando. Então preste atenção. Não é neutro, irmão. Pensamento não é neutro. Agora, quem controla a informação, controla o resultado. Então, quando você tem o controle dos seus pensamentos, você vai conseguir, então, mudar as suas ações. Então não é o contrário, não é querer você mudar suas ações para parar de pensar, meu amigo. Porque as suas ações são reflexos de pensamentos. Aquilo que ocupa. Eu não nasci para sofrer, não dou conta de nada. Daqui a pouco você está no quarto, deprimido, desanimado com a vida e não querendo fazer mais nada. Então, não se iluda. Exerça o controle dos seus pensamentos. Amém, irmãos? Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus. E são coisas simples, irmãos, mas que faz toda a diferença. O Elton leu o texto aqui de Romanos 12, 2, não sei se leu, mas ele verbalizou ele aqui, que é não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma recompensa quando sua mente é renovada. Sua mente é renovada, e por que ela precisa ser renovada? Porque a todo tempo você está consumindo coisas que podem te prejudicar. Você ouve, por exemplo, um vizinho. Não, moço, meu marido era igual ao seu, ó. Toda vez que saía, aprontava. Homem não presta. Entendeu? Aí você faz. Não, aí você já tá com aquele negócio na mente. Ainda veio uma enviada dessa do cão. Você fala o quê? Ela tá pronta mesmo. E a outra fala, não, e o meu chegava até mais cedo que o seu. Você está entendendo o efeito que isso produz? Você está ouvindo o tempo todo. Aí você abre a internet, maridos traem mais que mulheres no Brasil. Pronto, tá tudo alinhado. Tudo combinando para o pau quebrar daqui a pouco. Então, nossa mente precisa estar constantemente sendo renovada, porque ela consome muita porcaria, irmão. E depois que criou o WhatsApp, internet, nem se fala. Infelizmente, há uma tendência de consumirmos mais porcaria do que comida saudável. Na internet também, porque, né, como diz o menininho lá, por que Deus não fez uma alface com gosto de pudim? A gente também come mais pudim do que alface. E na internet não é diferente, a gente come mais porcaria do que coisas saudáveis. E isso vai para a nossa mente. Vamos aprofundar. Existem coisas, instintos. E eu não sei se não fiz essa pesquisa, mas, por exemplo, a área de comida na internet é uma área que pessoas vendem. O Masterchef, né, um programa que tem televisão, tem grande audiência, porque mexe com o instinto, que é comida, alimentação, assim como a pornografia. Porque também é instinto criado por Deus, sexo foi criado por Deus. Mas a indústria pornográfica no mundo, ela move bilhões por dia. Bilhões por dia. É muito forte. E muitas pessoas consomem. E aí querem se livrar, mas se ela está se alimentando ali na sua mente desses conteúdos sensuais, pornográficos, e aí nós vemos aberrações. Vou repetir a palavra, porque encaixa perfeitamente. Aberrações. Existe um movimento nos Estados Unidos para a liberação da pedofilia. Alguns aqui viram, eu só coloquei no grupo do discipulado, não distribuí no grupo da Hebron, aquela mulher dançando na frente daqueles meninos de 10, 11 anos de idade. E se fosse o contrário, um homem dançando daquele jeito na frente de menina? É absurdo, é uma depravação. Nós temos vídeos que são viralizados aí, que a nossa cultura, há um tempo atrás, era criança passando a mão no corpo nu de um homem. Uma criança de 7 anos. A erotização infantil é uma coisa grave. Por quê? Principalmente por causa de internet. E eu não quero te desanimar, mas talvez possa soar como desânimo. Vai ficar pior, irmãos. Faça um estudo, eu desafio você, e pegue um estudo, o número de gravidez na adolescência no Brasil. Escuta as músicas funk do nosso país. Uma música que ficou muito tempo em primeiro lugar, ganhou prêmio na América Latina. É depravado, irmãos. É depravada, mas ganhou o Grammy Latino. Agora, essas coisas estão na mente das crianças, irmão. Não vou falar adolescente, mas não. Já desceu, não é mais adolescente. É na mente das crianças. Estão poluídas. E escute-me. E muita gente está frequentando prédio de igreja e escutando lideranças religiosas ensinar a Bíblia. Mas não lembram. Nós vivemos culturalmente uma cultura de homens e mulheres que frequentam estruturas religiosas, mas que não têm o hábito de serem renovados na sua mente pela leitura da palavra. E nós queremos que casamento seja uma bênção, nós queremos que os nossos filhos sejam uma bênção, queremos que os nossos patrões, os nossos governos sejam uma bênção. Como? Como, irmãos? De verdade. Como? Alguns dizem, hoje eu vi um comentário de uma pessoa,
por favor, me entenda, eu respeito o seu posicionamento político. Graças a Deus é um país livre, cada um vota do jeito que quer, mas pelo amor de Deus, irmãos, eu vi uma pessoa respondendo o seguinte: como que é possível? Nós estamos aí prestes a eleger um presidente da República do Brasil. E que eu falei hoje à tarde na casa do Tiago, falei, olha, a ficha de um não passaria na entrevista da Super Frango. Não passaria na ficha da Super Frango. Mas o cara tá quase ganhando para ser presidente do Brasil. Entende isso, irmãos? Como pessoa, eu não sou melhor do que ele, nem do que ninguém, irmãos. O sangue de Jesus é sobre a vida, é para ele, é para qualquer um, irmãos. Pelo amor de Deus, nada pessoal, nada de... Cada um é livre, amém? Mas nós, irmãos, cada um vive as consequências das suas escolhas. Meu Deus! A que ponto chegamos, irmãos? Não, esquece o candidato, para mim, para ele tá tudo normal, mano. Eu não me preocupo com o candidato, de verdade, irmãos. Minha maior preocupação é com as pessoas. Porque quem elege um candidato são as pessoas, a população. Então, um candidato desse nível revela o nível de conhecimento da população. E, resumindo a mensagem, revela o que está na mente dessas pessoas. E tem crente, católico, tem pessoas que se dizem cristãs, irmãos, que estão envolvidos nessas coisas. Porque nós somos bons frequentadores, mas a nossa mente, nós temos uma vida nova, nós temos um coração novo, mas muitas das vezes a nossa mente ainda é velha. E se você tem uma mente velha, não espere que você vai viver algo novo. Não tem como viver algo novo com a mente velha. Passe a ler as Escrituras, meus amados. Estude a palavra, renove a sua mente. Porque a consequência de uma mente renovada, ainda no texto de Romanos 12, verso 2, diz que quem tem a mente renovada, que não entrou nessa bolha do século, não tomou a forma do século, renovando a mente, ele experimenta da boa, agradável e perfeita, irmão, vontade de Deus. Não basta estar na Bíblia, irmãos. Eu não sei se você é igual eu, mas eu não consigo olhar para as Escrituras e ver que ela está falando isso para mim e eu ficar só assistindo o que a Bíblia diz. Eu quero viver o que a Bíblia diz, irmãos. Eu quero desfrutar do que a Bíblia diz. Se ele já levou, eu não carrego. Por mais que tenha sintomas, Senhor, eu bebo remédio, eu tomo soro, eu vou para o hospital, mas eu sei que o Senhor já levou sobre si. Eu não quero aceitar eu sou um doente mesmo. Nasci para sofrer. Coitado de mim. Ó céus, ó vida. Tá amarrado, irmão. Sai pra lá. É mentira na sua mente que tá te convencendo a viver uma vida miserável. E o texto? Não abriu aqui, irmãos? Para me falar a referência. Agora vai abrir. 3. Vou abrir a referência. Abre para mim aí, por favor. Edgar. Texto de Oséias. Capítulo, cadê? Tem tanta coisa escrita aqui, irmão. Depois eu passo para os irmãos. Talvez. É muita coisa. Não achei não. O meu povo perece por falta de conhecimento. Achei para mim alguém o texto de Oséias. 7 ou 6? É 6, não é? Acho que é Oséias 6, verso 4, parte A. Acho que é mais ou menos se eu lembro. Oséias 6, 4A. Não é esse. Conheçamos, não é esse não. Pesquisa aí, né, no Google, irmãos, e achei para mim. O meu povo perece por falta de conhecimento. E quando o apóstolo Paulo, quantos meninos acham? Quando o apóstolo Paulo diz que quando nós somos renovados na mente, nós podemos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Oséias é um texto, 4, 6, não, eu inverti. É 4, 6. Então, o texto de Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Você conhece a história de Oséias? Até esses dias uma pessoa tentou me falar sobre Oséias numa perspectiva de que Oséias casou com prostituta e aí então tinha que viver aquela situação toda e que ele também tinha que viver. Eu estou amarrado, irmão. Sangue do cordeiro, irmão. Não entendeu nada. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
É a parte A do versículo. Ou perece, sem ser na NVI, que é na Nova Versão Internacional. Então, preste atenção. Enquanto a mente é renovada, você experimenta boa, agradável, perfeita. Quando não há o conhecimento, perece. Ou, na tradução da NVI, é destruído. Lembra que eu falei agora há pouco de alguém que... Eu peguei o exemplo do Rafael, que ele entende sobre ar-condicionado, eu não entendo. Então se eu for trabalhar com o Rafael, ele chegar assim, ó, pega essa água aqui, mistura um suco de uva e lava aqui essa grade. Sai toda a ferrugem. E falar sério para mim, você acha que eu não vou fazer isso? Eu vou fazer isso. Porque eu não conheço. Então, quando eu não conheço o que fala para mim, eu faço. Alguém já conhece da água do Rio Jordão para você levar para casa? Do olhinho, se você pôr na cabeceira, ou sei lá do que, irmão? E as pessoas estão fazendo isso, irmãos. Usando a mesma Bíblia que nós usamos, mas não para transformar pessoas, para gerar mais caixa, para levar as pessoas... E eu vou te falar, as pessoas vão, querido, na sua simplicidade, na sua ignorância, elas fazem. Crendo, acreditando, essa flor vai fazer o meu marido parar de beber, parar de aprontar, vou levar a flor, eu vou desencalhar, aleluia, eu vou casar, aleluia, vai com fé, sabe? E eu não estou questionando a fé das pessoas, que é linda e maravilhosa, e elas, porque têm fé em Deus, elas conseguem desfrutar de paz, mas estou falando de quem está ensinando, enganando as pessoas, distorcendo ao mesmo tempo que engano também é distorcer uma verdade. Por isso nós vemos o texto aqui que a serpente ela é astuta, ela distorce. Ela chegou para Eva, e segundo o texto lá que nós lemos, em 2 Coríntios, e falou para Eva assim, ó, lá no Éden, então quer dizer que você não pode comer a fruta do conhecimento do bem e do mal? E a Eva ainda ajuda, né? Não pode nem tocar, se tocar assim, já era. Nada só. É certo que não morrereis. Gerou a dúvida. Você não vai morrer não, só. Quando você comer, você vai se tornar igual a Deus. Irmãos, eu estou lendo meus Gênesis aqui, né, dentro dos textos aqui, mas não é essa linguagem. É certo que não morrerás. Se você comer, você vai se tornar igual a Deus. Entende? Vai distorcendo, vai enganando. Vai entrando na mente, gerando dúvida a respeito de uma verdade. Vai gerando dúvida a respeito do que Deus disse. Irmãos, diante de Deus, por favor, entenda o que eu estou falando nessa noite. Guarde a sua mente, pelo amor do nome de Jesus. Guarde a sua mente. Vigia ela dos pensamentos que você tem. Quem é casado, eu citei o exemplo de maneira bem intencional. Irmãos, é muito fácil. É muito fácil. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo. Cuidado do que está entrando na mente deles. Entende isso? O grito que os nossos filhos escutam não é aquilo que sai da sua boca, é a maneira como você vive. Alguém entendeu o que eu falei? Isso é um grito no ouvido das nossas crianças. É como nós vivemos. Nós pais vivemos. Então, pelo amor de Deus, vigie para que você, de fato, tenha o controle. Não permita com que esses pensamentos façam ninhos na sua mente. Porque o inimigo quer te enganar e o meio que ele engana você é na sua mente. Hoje é dia. E eu já estou concluindo. Hoje é dia, irmãos. Nós damos um basta nessas coisas. E talvez se eu fosse falar de uma fonte que é tão importante para que você entenda sobre os seus pensamentos, o que você pensa sobre você? Pensa aí. O que você pensa sobre você? Sua autoimagem. O que você pensa sobre você? Tem um texto, diz assim, Romanos 12, versículo 3, Edgar. 12, versículo 3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo
à medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Segundo a fé que você possui, é que você deve olhar para si e pensar. Nem mais e nem menos. Nem a quem e nem além. Não se acha o sabichão, mas não se acha o coitadinho. Pela graça, como um outro texto ele diz, pela graça sou o que sou. Eu sou o que a Bíblia diz sobre mim. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Então não pense, como ele está orientando aqui, não pense sobre você além do que convém, antes com moderação. Quem é você? Você é humilde o suficiente para reconhecer e pedir perdão? Você é humilde o suficiente para poder perdoar? Você é humilde o suficiente para entender que você é o melhor de Deus? Você é humilde o suficiente para dizer que você pode tudo naquele que te fortalece? Não é por causa de mim, mas por causa de quem Ele é em mim. Não é por causa do meu conhecimento natural, mas por causa daquele que habita em mim. Você tem humildade suficiente para não querer a glória, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém? Sabe, irmãos, quem é você? Nós temos a capacidade de nos apresentarmos como miseráveis. E presta atenção, irmãos, é muito sutil do que está impregnado na nossa mente. Se você se considera um miserável, quando você vê alguém prosperando, você fala que ele é metido. Porque você acha que se você ter dinheiro, você vai ser metido também. Aí você fica evitando comprar, você não quer contar para os outros que você ganhou, você não quer contar para os outros porque você tem. Por quê? Porque você fala dos outros quando eles têm. E aí você fica segurando. Não, isso é do cão, mano. Você tá maluco. Nossa, misericórdia, irmãos. Tudo isso está na sua mente. Por causa que você foi doutrinado nessa sofrência de vida. E aí você acha que é humildade. Isso não é humildade, isso é cão puro. Isso não é humildade, isso é orgulho, é justiça própria, irmãos. Que é a fonte dos pecados. Você entender que a raiz, todos os pecados se originam da justiça própria, do orgulho, da vaidade, que é tudo parente, é primo, tio, tudo está dentro do mesmo balaio. E a gente acha que isso é humilde. Não é não, irmão. Isso é podre. Podre. Celebre as conquistas das pessoas, inclusive as suas. Ah, mas o povo vai falar, vai achar que eu estou metido. Ah, não, irmão. Você está preocupando que os outros vão falar? Então você não pode viver, não. Sério mesmo. Quero dar uma notícia ruim para você, não, mas então não viva. Porque vão falar, se você compra, se você não compra, se você tem, se você não tem. Vai falar, falou de Jesus, coisinha. Está querendo agradar homens? Celebre, irmãos. Glória a Deus porque eu comprei esse telefone novo. Glória a Deus pela minha casa nova. Glória a Deus porque a empresa está prosperando. Não pode falar que prospera não, porque senão vai dar olho gordo. Não, irmão, não escuta um trem desse, não. Vai dar o quê? Olho? Como é que é um olho gordo, irmão? Um olho que come muito. Sério, no natural, assim, é muito isso. Que isso, irmão? É porque é você que sustenta. Quando é você que sustenta, é pesado, você tem que mostrar para os outros. Mas quando é dele, a glória é dele, irmão. Se vista bem, tem gente que não quer vestir bem porque acha que o outro vai falar que ele é metido. O outro já se veste, tá passando fome em casa e compra uma calça de 500 reais. Ah, misericórdia, meu irmão. Comer lá pão com salsicha andando com calça de 500 reais. Não, irmão, de verdade, eu nunca tinha visto isso até mudar pro interior. Morei em Silvânia 2 anos e meio e tô morando aqui 10 anos. Sangue do cordeiro, irmão. Passando dificuldade em casa, mas o forrozinho tá lá com aquele tanto de latinha de cerveja. Menino não tem nem roupa pra vestir. Irmãos, alguém já viu alguma coisa parecida com essa? Só eu. Ai, irmão, pelo amor de Deus, irmãos. Por que esse povo tá nessa vibe aí, irmãos? Porque perece, porque não há conhecimento. São escravos. Não, irmão. Não, irmãos. Você não faz ideia do que você é.
Nós não fazemos ideia do que foi conquistado na cruz, irmãos. Irmãos, eu falei numa escola, aqui, para os meninos. Cheguei lá na escola e falei assim, eu tanto de menino, não sabia nem nada, que eu ia falar, tô pregado só para adulto faz tempo. Eu tinha que ficar na sala uns 2 domingos. Eu não pensei nisso antes. O que eu falo? Eu lembrei de super-herói na hora que eu tava falando, eu lembrei. E eu falei assim, quem aqui já assistiu os desenhos da Marvel? Aí uns levantaram, eu falei assim, o Hulk! Todo mundo levantou. Eu falei, agora dá certo, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Eu falei assim, o Hulk é forte! É! Falei, Deus é forte! É! Quem é mais forte, Deus ou o Hulk? Deus! Aleluia! Falei, você é filho de quem? Deus! Então quem é mais forte, o Hulk ou você? Eles meio que travou, uns falou, e agora o que faz? Por que, irmãos? Eles olham pro Hulk, olham para eles. Eu não vou nem perguntar aqui, irmão. Quem é mais forte? Presta atenção. Nós não entendemos quem nós somos, irmãos. Essa eu estou falando na escola, mas é para nós, irmãos. E a gente sai muitas das vezes desse ambiente com espírito de comiseração, achando que a gente é coitadinho. E coitadinho é filho do rato que nasce pelado no meio do mato. Você é filho de Deus, irmão. Filho de Deus é chamado para viver segundo o Filho de Deus. Como desanimar, irmão? Você, mas pastor, minha luta. Irmão, bem-vindo. É isso. Ou você quer, onde eu falei isso? Foi domingo passado? Ou você quer levantar 100 quilos sem primeiro começar por 5? Vai doer mesmo, os músculos eles vão ser contraídos quando você começa a levantar peso. Mas se você é aquele que está se aperfeiçoando, se preparando, daqui uns dias, irmão, você vai olhar e vai falar, que isso, rapaz, aleluia. Sem tomar bomba, ó. O bíceps, o que é bíceps? Eu não sei. Eu sei o que é bife, bíceps não. Entendeu? Você vai olhar e vai achar o cara. Agora, por quê? Porque você não desistiu. E você está vendo um problema pensando em desistir, é porque você não viu o que ele vai produzir em você. Porque tudo aquilo que você é apto, é capaz, produz bem hoje, um dia foi difícil, irmão. Pergunta para o Rafael, pegando exemplo, se o primeiro dia de serviço dele, eu tentei cortar pano lá na Giovana uma vez, sangue do cordeiro, irmão. Terrível. Mas aí a Giovana vinha e fazia... Eu não tá amarrado, irmão, isso é capeta, só pode. Tem uma que eu ia assim, devagar, ela, não, pastor, pode ir à vontade. Deus o livre. Entende? Eu não tenho segurança, mas ela viveu o primeiro dia dela. Eu não perseverei, casquei fora, irmão. Sou pecador, miserável nessa hora. Vazei, falei, aleluia, misericórdia. Obrigado, irmã. Vou aparecer a oportunidade ali, ó, de orar. De orar para Deus mandar outra coisa. Entende, irmãos? O primeiro dia não é fácil, mas a sua perseverança vai produzir resultado na sua vida que você não faz ideia. O problema é que você quer desistir. Eu vou te falar uma coisa, tem muita coisa que você desistiu, que hoje você estaria bem. E aquilo que você está bem é porque você não desistiu. É porque você perseverou. Você acreditou. Eu vou. A luta, a situação, eu vou. Fui trabalhar. Falei para uma pessoa assim, ontem fui levar eu lá em casa, que eu deixei o carro arrumando, e falou assim, passando na porta, eu trabalhei 9 anos nessa empresa. Graças a Deus saí daí. Falei, eu trabalhei um dia. Ele deu uma gaitada, irmão. Você não aguentou um dia? É mais ou menos. Não é bem assim, não. Que tanto de frango vindo, ficava meio tonto e arrancam a perna do frango. Sangue do cordeiro, irmão. Deus prepara cada um para cada lugar mesmo, irmão. Sangue do cordeiro. Deus não deixou eu aguentar. É diferente. Se quer é bíblico, hein? Resga. Se eu tivesse perseverado, eu estava arrancando as pernas que esse agora, eu tenho certeza. É as coxas que vinha balançando, quase saindo, eu tinha que terminar de tirar. E aí era toda hora assim, irmão. Nossa, terrível. Mas se eu persevero, eu ia dar conta de mandar naqueles frangos, irmãos. Porque naquilo que você persevera... Porque um dia eu tremia com o microfone na mão, hoje eu não quero parar de pregar. Lembra? Não aprendi a dizer adeus. Na escola, irmão, pois é o Elton para cantar. O Elton Elvis, dupla sertaneja, é o nome. O Elton Elvis. Vem aí, irmãos, a escola inteira, cantando de cadeirinha. E chamando nós, né? Você lembra? O Elton, o Elvis. Irmãos, eu entrei assim, ó.
Não tenho nada pra... E o Elton falou, tá errado! Eu fui pra trás da cortina, eu não vou mais não. Eu não quero isso. Eu não desisti, irmão. Você vai dizer, quem me vê hoje nem imagina isso. Mas eu vivi o meu primeiro dia. Deixa eu te dizer pra você, o dia de luta é o dia de você perseverar. Ninguém que conquistou não teve que perseverar, irmão. Tudo aquilo que você é bom é porque você não desistiu. É porque você acreditou. Lembra disso quando você estiver passando por uma aflição, talvez no seu casamento, sua casa, com seus filhos. Às vezes é difícil, irmãos, criar filhos nesse tempo, com tantas informações, tantas mentiras, tantas coisas, tantas mentiras que parecem verdades. Mas se levante, seja o primeiro você a conhecer a verdade para poder trazer para os seus filhos, para poder ensiná-los. Eu tenho várias conversas com meus filhos, principalmente o Felipe. Eu tenho que ponderar algumas coisas que ele acha que é bom demais, em outras ele acha que ele é ruim demais. Entende? Tem hora que ele está se achando o cara, tem hora que ele está achando que ele é um coitadinho. Então eu tenho que trabalhar as duas vertentes que eu trabalho dentro de casa. Cara, esquece que a opinião dos outros é a sua melhor. Cara, não é assim não, você tem que aprender que existe alguém sempre na sua frente, mas existe também alguém atrás. Importa aquilo que Deus chamou você para ser. Então, não é fácil, irmão, mas eu tenho que falar isso para você também. Irmãos, acredita em você, você é o melhor de Deus. O que você pensa a respeito de si mesmo? Você vai pensar em desistir várias vezes, irmão. Você pensou em desistir de muita coisa, eu tenho certeza. Até do seu casamento, que é uma coisa que é difícil de pensar em desistir, mas a gente pensa, às vezes tem alguns raros que pensam. Entende? Mas espera aí. Se você tivesse desistido lá atrás, não teria seus filhos. Foi difícil? Foi. Mas olha o resultado de alguém que perseverou, de alguém que acreditou. Tem muita luta, irmão. Você tem que vigiar sua mente o tempo todo, porque ela está todo o tempo tentando te burlar, tentando te enganar, porque o inimigo vai jogar pensamentos para que você fuja do propósito. Pecado, a palavra no original é amatia, que é errar o alvo. O significado é isso. A palavra pecado é errar o alvo, é mudar a direção. Não é sair fora, é só errar. Então não é só... Irmãos, Eva não foi tentada arrancar a cabeça de Adão. Para de pensar isso, a gente só tem a achar que é do diabo aquelas coisas cabeludas. Não, tem careca também, irmão. Que é do diabo. Você viu o vídeo? Eu lembrei de ser óbvio, né? O Jim Carrey saindo lá. Eu saindo da prova de história, quando me perguntaram sobre o calvinismo, eu falei, o movimento dos carecas. Eu ia te marcar, eu devia ter feito isso. Não que você é careca, né? Ainda não. Sabe, amado? Não é só aquilo que é enfeitado, exagerado, não, queridos. Coisas sutis, pequenas. Eu citei um exemplo muito chulo, mas comum no nosso dia a dia. Eu estou aqui para ser o instrumento de Deus na sua vida e dizer para você que você é capaz, se você acreditar em você, você é capaz de controlar aquilo que vem na sua mente. Eu não dou conta, não pode ser uma frase de alguém que diz crer em Jesus. De verdade, irmãos, eu até digo para vocês o seguinte: o ansioso tem dificuldade para exercer fé. Talvez você vive um problema, e eu estou agora falando de questões emocionais, ainda que eu estava falando de mente, mas é porque eu lembrei disso. E talvez você tenha essa dificuldade. Eu quero convidar você a ir para diante de Deus e clamar por socorro. Para não deixar com que a ansiedade controle você. Porque onde tem ansiedade não tem fé, irmão. Por quê, pastor? Porque fé é esperar. Fala para o ansioso esperar, irmão. Você vai ver o tamanho da fé dele. Olha que você chega atrasado. Então lute. Porque não dá para disfarçar essas coisas. Onde que nós temos que amadurecer, pastor? No nosso entendimento. A maturidade, tem gente que é crentossauro, irmão. Ele abre a boca, é o Rex falando. Tem 200 anos de crente, irmão. Eu sou da época. Aleluia, glória a Deus. Mas o que essa época tem produzido na sua vida? Não basta ter tempo. Idade não define maturidade, irmãos. Ainda que pode até rimar no que eu falei. Maturidade é entendimento.
E se o herdeiro é menor que o escravo, Gálatas 4:1, em nada se difere, posto ele ser senhor de tudo, de tudo. É isso que eu quero concluir com você. Que você saia daqui nessa noite com uma convicção de que algo que deve ser mudado na minha vida e na sua vida é o nosso entendimento. Se não há maturidade, irmãos, nós vamos brincar com a caixa da bicicleta sem desfrutar da bicicleta. Pegou o que eu falei, irmão? Uma criança que não entende nada, ela pode ganhar o presente maior do mundo, mas às vezes, esses dias foram 2 crianças lá em casa. Assim, as 2 crianças, elas têm muito brinquedo bom, sabe? Falar bem goiano mesmo. Chegou lá em casa, foi brincar com os brinquedos mais destruídos dos meninos. Queria levar embora, irmão. Eu falei, o quê? Eu falei, deixa. Eu agora me senti o cara. Não, deixa, pode levar. Tranquilo pros meninos aqui. Quebrado, irmão, faltando trem, queria levar. E tem na casa dele, moça, é brinquedo assim, irmão. É brinquedo não é brinquedo não. Era meu sonho de adulto, os brinquedos deles eu brinco feliz. Ainda bem que os meninos nem sabem disso, que se você for na casa dele, aí que você vai ficar louco. E o menino querendo ir embora, com os trem mais furreca meu lá. Meu nome é dos meninos. Entende, irmão? Para ele é herdeiro, de fato, esses são herdeiros de uma grande herança. Mas tá feliz com um brinquedo quebrado, tudo velho. Porque se o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto ele ser senhor de tudo. Preste atenção agora, irmão. Porque talvez você está no nível de vida cristã brincando com um brinquedo quebrado e está feliz. Você não faz ideia, irmãos, do que foi conquistado para você de graça na cruz do Calvário. Enquanto igrejas estão pregando, vem cá que você vai conseguir casar, vem cá que você vai melhorar o seu casamento, você vai ter dinheiro, você vai parar essa enfermidade. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte, vem cá, que Deus tem uma nova vida para você. Casamento, cura, finanças, é consequência. Porque Romanos 8,32 diz, se Ele nos deu Cristo Jesus graciosamente, quanto mais não nos dará com Ele todas as coisas. O que falta para as pessoas não são as coisas, elas estão buscando coisas. O que falta para as pessoas é conhecer Jesus. Dentro das estruturas. Vamos ficar em pé, irmão? Para parecer que está acabando mesmo. É forte, né, Andressa? É forte. Eu ainda vou tirar essa parede para soprar aqui em mim, irmão. Tá um fogo de Deus aqui. É de Deus, irmão. Não é do diabo, não. Não dá para falar aqui, irmão. Vem aqui na frente agora que nós vamos mexer sua mente de coisa top. Não tem esse apelo, irmão. Apelo de mente não dá para ter apelo. Porque é decisão individual de cada um. O Elton até falou, de que o pastor fala, você quer mudar de vida? Muda sua mente. Muda o que você vê, muda o que você escuta, muda as influências, as pessoas que estão à sua volta, muda de companhia. Eu vou falar para ele deve estar assistindo, o Thiago deve estar assistindo. Se não tiver, a Jéssica tá. Né, Diogomar? Aí o Thiago chegou, falou para você também, eu acho. O Thiago falou assim, rapaz, cai a ficha. Tem muita coisa que nós não desfrutamos. Não é falta de dinheiro. É as amizades erradas. É só mudar a companhia que você muda o lugar de desfrute, as coisas que você vai desfrutar. Eu poderia estar desfrutando, que eu estou desfrutando há muito tempo. Mas amém, que Deus faz as coisas na hora certa e tal. Eu falei, yes mesmo. Glória a Deus, porque agora você vem e fica com força. Porque você já sabe como é que a porcariada lá fora, eu também já fiquei no chiqueiro, comendo alfarroba, achando que era comida boa. Não é o que ele disse, foi que ele mudou as amizades, ele mudou a maneira de desfrutar da vida, em outras palavras. Uma simples decisão, irmão. Inclusive, aproveitando, quem não é batizado aqui, irmãos, deixa eu te batizar.
O batismo não tem poder nenhum de fazer de você virar anjo, falar... Não, batismo é uma profissão pública de fé. É você exteriorizar o que já aconteceu por dentro. É você diz que crê em Jesus? Creio! Então me mostra. Sou batizado. É basicamente isso. Aí eu creio, mas não batizei. Hã? Não encaixa, irmão. Você diz, crê, por que não batiza? É porque agora, se eu batizar, eu vou ter que passar para crente, eu vou ter que ser da igreja, eu vou ter que... Não, irmão. Se você crer, você vai viver para a glória de Deus, irmão. Só isso. Você nem preocupar. Viva para a glória de Deus, irmão. Então, se você crer, batiza. Eu quero. Me ajuda depois aí, vocês me lembrar a jogar nas redes sociais para nós fazer um batismo domingo, porque à noite é a celebração de 10 anos nossa. Então nós vamos fazer um batismo domingo. Cadê o Vitor? O Vitor até falei, deu choque nele ali. Vou 5 minutos debaixo d'água, vai ver Jesus mesmo, meu. Vai ver Jesus mesmo. Tô brincando. O Vitor já falou que vai batizar, não é batizado. Eu até perguntei, você é batizado? Não, então pronto aí. Já era. Deus o tenha. Sabe, irmãos? Mas eu digo para você, é uma escolha sua, na sua mente. Escolher o que você vai aceitar sobre você. Escolher o que você vai ler, o que você vai escutar, é sua decisão. Você passa o dia... Não, mano, é que só tá nós hoje aqui, eu vou falar. Eu acho que você olha um WhatsApp todo dia. Eu acho que você olha. Só quem não tem, a dona Melinda não tem ainda, por enquanto. Daqui um dia eu vou desviar ela, vou dar um celular para ela, vai ver o WhatsApp. Ela não tá nem escutando, glória a Deus. Eu precisava falar com ela esses dias, não tinha jeito de falar. Né, dona Melinda? Sabe, irmãos, nós comemos porcaria. Mas o que entra? O que você deixa entrar? Porque a ferramenta aqui, irmão, aqui tem pudim, mas aqui tem alface. Eu sei que o pudim te atrai, viu? Não vem não, porque não é só eu que sou gordo que sou atraído pelo pudim, não. Você é atraído também. Pudim, se você não come pudim, você come picanha, você come uns trem gordo. Você é atraído por isso. Mas isso não é saudável. Mas aqui tem comida saudável, irmãos. Eu uso isso aqui pro reino. Eu aconselho pessoas, eu oro com pessoas pelo WhatsApp. Eu trabalho pelo WhatsApp. Na verdade, hoje, talvez uma das rendas minhas principais é por causa disso aqui. Então eu falo para você, escolhe. Quem escolhe comer é você. Quem escolhe o que vai entrar na sua mente é você. E as escrituras? Você quer pegar texto isolado, copiar e colar só pra... Não, faz não. Faz também, mas não só. Leia as escrituras, leia a Bíblia, porque ela está falando para você. É Deus conversando com você. É Deus te dando uma palavra de ânimo. É Deus te renovando, falando, eu estou renovando sua mente para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade que eu tenho para você. Ele tem, irmãos. Creia, Ele tem, irmãos. Não há nada melhor. É certo ou errado? Não, é vontade de Deus. Que é boa, agradável e perfeita. Não é que é certo, não é que é errado. É boa, agradável e perfeita vontade. Feche seus olhos. Escolha. Vou te dar alguns instantes aí, porque nós vamos encerrar. Vou te dar esses instantes finais para você falar com Deus. E falar para Ele, Senhor, eu quero renovar minha mente. Fidelidade, tua igreja te adora. Fala com Ele. Não adianta eu fazer um apelo para você, porque a sua fala com Ele, não tem como eu encher sua mente, abrir sua cabeça, nem Deus tem como fazer isso. São as suas escolhas. Quais são as escolhas que você vai tomar a partir dessa noite? Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos lá, fala com Ele, fala, Senhor, quero passar para o próximo nível. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
tua igreja te adora. Senhor, tu és maravilhoso. Queremos mudar de nível nessa noite. Queremos, ó Deus, passar para o próximo nível de desfrute. Nós levamos os nossos pensamentos cativos a Ti, Jesus. Nós não queremos tomar a forma deste século. Nós nos dispomos a ser renovados, eu creio. Eu creio que mentes já foram renovadas aqui nessa noite, a partir dessa mensagem, dessa palavra do Senhor que foi compartilhada. Eu creio que mentes já estão sendo renovadas e elas permanecerão através das escolhas de cada um. E eles experimentarão da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu declaro isso sobre os meus irmãos nessa noite. Vamos fazer uma oração juntos, confirmando essa verdade. Levanta a sua mão, num sinal de rendição, nos rendemos a Ti, Jesus. As mãos levantadas são um sinal de rendição. Repita comigo e diga assim: Senhor, eu não quero entrar na forma deste século. Diga: minha mente já foi renovada nessa noite e continuará sendo renovada a partir de agora. Eu escolho renovar a minha mente e tenho certeza que a Tua palavra irá se cumprir na minha vida, porque eu vou testemunhar que a partir dessa noite eu experimentarei da boa, da agradável e perfeita vontade do Senhor para minha vida. Diga: eu creio em nome de Jesus. Você pode aplaudir forte. Você pode dar glória a Deus no nome. Diga aleluia! Aleluia! Jesus! Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não vai embora sem dar um abraço em pelo menos 100 irmãos e falar para ele: você vai experimentar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Crê nisso. Você vai experimentar da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus essa semana. Você vai desfrutar disso. Aleluia. Deus abençoe você, querido. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua boca. Te abençoarei.